Você conhece os 6 pecados contra o Espírito Santo? A presunção da misericórdia de Deus, o desespero, negar a verdade conhecida, inveja do bem espiritual da outra pessoa, obstinação no pecado e a impenitência final? Se inscreva no canal, ative as notificações e eu vou comentar sobre cada um desses pecados contra o Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas pessoas falam que o pecado contra o Espírito Santo é algo que você comete e que Deus não consegue perdoar. O próprio Jesus fala que existe um pecado, toda blasfêmia, toda injúria, toda calúnia, toda difamação que for cometido contra Jesus será perdoado. Mas o pecado contra o Espírito Santo não será perdoado, nem neste mundo, nem no outro. Ou seja, o Senhor inclusive fala de uma possibilidade de uma purgação. Muitas pessoas vão dizer que o pecado contra o Espírito Santo é uma coisa específica. E a nossa igreja diz que não é. O pecado contra o Espírito Santo nada mais é do que atos internos que nós cometemos e que estes atos internos impedem da graça chegar em nós. Mas não porque Deus não possa nos dar a graça, mas porque nós não queremos a graça. É como se nós rejeitássemos a amizade com o Senhor. E o primeiro pecado contra o Espírito Santo é a presunção da misericórdia de Deus. A pessoa acha que ela não precisa se arrepender. Ela acha que, independente da vida que ela tenha, ela já está salva. Deus terá misericórdia dela no último momento, independente de como ela viva. Esta presunção não condiz com o Evangelho que fala: aquele que perseverar até o fim será salvo. Jesus nos pede perseverança até o fim. Até o fim de quê? Até o fim da vida. E uma das maneiras de pecarmos contra o Espírito Santo é não buscarmos esta perseverança. É a mornidão. A parábola das 10 virgens, as sábias e as tolas, as prudentes e as insensatas. Então, a presunção da misericórdia, Deus vai me perdoar independente do que eu faça, mesmo que eu não tenha um ato de arrependimento. Isso não existe. Deus sempre vai nos perdoar se voltarmos para Ele verdadeiramente arrependidos. Amém? Não presuma que Deus vai te perdoar se você quer continuar na mesma vida. Convertei-vos e crede no Evangelho. O segundo pecado contra o Espírito Santo, o desespero. Ao contrário da presunção que a pessoa acha que vai ser salva, mesmo que não se arrependa, o desespero também é um pecado contra o Espírito Santo. A pessoa simplesmente não acredita mais na misericórdia de Deus. Então perceba que nós temos 2 extremos. O primeiro extremo da pessoa que acha: eu serei salvo independente de tudo, não preciso me converter. Lutero fez isso. Do outro lado nós temos as pessoas extremamente escrupulosas. A pessoa se arrepende, a pessoa até confessa o pecado, vai no confessionário, o padre dá a absolvição, e a pessoa continua achando que não valeu. Eu continuo em pecado, Deus não me perdoa. Meu Deus, eu não consigo entender. Deus não quer me perdoar. Deus não quer me aceitar de volta, sendo que o Senhor já aceitou a pessoa de volta. Sou eu mesmo que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados eu nem me lembro mais, disse o Senhor lá no profeta Isaías. O desespero faz a pessoa achar que, apesar dela se arrepender, Deus não perdoou. Ou também ela nem quer mais se arrepender. Por quê? Porque ela acha que ela cometeu tantos pecados que não adianta mais se arrepender, Deus não vai perdoar. O desespero é um pecado contra o Espírito Santo.
Se você acha que cometeu algum pecado que Deus não possa te perdoar, tire da sua cabeça, porque isso é besteira. É besteira. O Senhor perdoa todos os seus pecados se você se arrepender. E não é porque você é bonzinho. É porque, como ele disse lá no profeta Isaías, sou eu que apago as tuas transgressões por amor de mim. Deus ama tanto o Filho ama tanto o Pai. O resultado deste amor, não resultado como uma fórmula matemática, é a ação do Espírito Santo. É um amor tão infinito que não é por tua causa que ele te perdoa. É por causa do amor infinito que existe entre o Pai, o Filho e o Espírito. Então tire da sua cabeça, inclusive, essa prepotência, essa arrogância de achar que Deus não me perdoa porque eu não mereço. É verdade, não merece. Mas não é por causa do teu merecimento que Deus quer te perdoar. É por causa do amor infinito que a Trindade tem. E que é a única coisa que ela tem. São os méritos infinitos de Cristo naquela cruz que faz o Senhor te perdoar. Amém? Então, se você tem a prepotência, primeiro pecado contra o Espírito Santo, de achar que não precisa se arrepender, não precisa pedir perdão, arranque isso do seu coração. E se você tem o desespero, também arranque isso do seu coração. Terceiro pecado contra o Espírito Santo, negar a verdade conhecida. A partir do momento que o Senhor te revela que algo é pecado, que algo é errado, que algo é certo, você não pode negar. Você precisa começar a consertar a sua vida e fazer com que a sua vida tome a direção daquela verdade conhecida. Se você está no adultério e chega à conclusão, porque o próprio Espírito te revela que o adultério é pecado, você precisa abandonar aquele pecado. Se você tem um vício e chega à conclusão de que aquele vício é pecado, ou qualquer pecado que você tenha, o Espírito Santo te revela que é pecado, você precisa abandonar, precisa mudar de vida, mudar de mentalidade, metanoia. Não cometa o pecado contra o Espírito Santo da impugnação da verdade, a rejeição da verdade. Amém? Quarto pecado contra o Espírito Santo, a inveja do bem espiritual de outra pessoa. Quando a outra pessoa começa a desenvolver, porque o próprio Deus deu um dom, uma graça, um carisma, a pessoa começa um apostolado, você já fica com inveja. E cria as desculpas mais infantis do mundo. Alguém começa um apostolado, no lugar de você ficar feliz que a pessoa tem um apostolado, você já diz que é por vaidade, é por orgulho, está querendo se exibir. Você que está com inveja. É claro que existe a possibilidade de realmente a pessoa estar pela vaidade, pelo orgulho, querendo se exibir. Alguém que consegue perseverar na santidade, alguém que começa a mostrar sinais de amadurecimento, de crescimento, alguém que começa a mostrar que os frutos do Espírito Santo está ali na vida dela e você fica com inveja. Um pecado contra o Espírito Santo. Quando Jesus expulsava demônios, ele estava fazendo por causa da ação do próprio Deus nele, do Espírito Santo. E o que foi que os fariseus fizeram? Não aceitaram aquela maravilha que Jesus fazia e disseram, é por Beelzebu que ele expulsa demônios. Ou seja, o problema não foi dizer que Jesus expulsava demônio por causa de Satanás. Não, o problema é porque Jesus estava manifestando um dom divino, uma graça, uma virtude, um bem espiritual, e eles não reconheceram e ainda ficaram com inveja, porque eles não conseguiam fazer a mesma coisa. Então, quando o seu irmão, seja ele quem for, começar a mostrar virtudes, dons, carismas, fique feliz, porque foi o seu Deus quem deu a ele. Amém? Não podemos invejar, ficar tristes por causa dos bens espirituais de nossos irmãos. Satanás é tão esperto que ele coloca na nossa cabeça um monte de desculpas.
um monte de argumentos esfarrapados para você questionar os bens espirituais do teu irmão. E você cai nisso. Quinto pecado contra o Espírito Santo, a obstinação no pecado. Meus irmãos, eu sei que tem pecados que nos arrastam e muitas vezes parece que a gente não tem força. Mas tem pecados, tá? Presta atenção, que é para não dizer que eu estou falando besteira. Todos os pecados são possíveis da gente fugir. Mas nós sabemos que tem pecados que parece que, mesmo com a graça, o ser humano não consegue lutar contra eles. Não porque a graça não é eficiente, porque o ser humano não faz proveito o correto da graça. Só que tem pecados que parece que eles não nos arrastam. Eles não nos puxam. E a sensação que eu tenho é que a pessoa vai lá porque quer. A pessoa vai lá e comete porque quer. A obstinação no pecado. Muitas vezes a pessoa sabe que o próprio Deus já livrou ela, já salvou ela, já arrancou ela daquele pecado, daquele vício, mas ela volta lá. Por causa da obstinação. Parece que não é mais uma questão de concupiscência, parece que é uma questão de decisão. A pessoa decide ir lá, sabendo que é pecado. Ela tem consciência, ela sabe que é matéria grave e ela vai lá. Um pecado contra o Espírito Santo. E o sexto pecado contra o Espírito Santo, a impenitência final. A pessoa, quando está perto de morrer, ela sabe que existe um Deus, ela sabe que existe um belo, sabe que existe o amor, sabe que este amor quer perdoar, mas ela simplesmente não consegue. Ela decide, não é que ela não consegue, ela decide não querer pedir perdão, não querer se arrepender. É como se o orgulho tomasse conta. É como se algo dissesse: tu viveu tua vida inteira na mentira, no pecado, e tu vai querer mudar agora? Tu vai dar o braço a torcer para esse Deus? E parece que essa vozinha no ouvido, ela não fala das qualidades do Deus. Esse Deus de amor, esse Deus misericordioso, esse Deus que, apesar da tua vida torta, apesar da tua vida errada, te esperou a vida inteira. E mesmo agora, no final da sua vida, Ele está te esperando. Mas a pessoa parece que não escuta essa voz. Ela escuta a outra voz, a voz do orgulho, da arrogância, da soberba, a voz de Satanás. Não me submeterei, não servirei, não pedirei perdão. O próprio Senhor que nos ensinou: perdoe aquele que pedir perdão verdadeiramente 70 vezes 7. Meus irmãos, não caiamos nessas armadilhas diabólicas denominadas pecados contra o Espírito Santo. Lembrando que não são pecados cometidos que não tem mais jeito. São obstinações. São coisas que nós iremos fazendo muitas vezes durante a vida inteira e não percebemos. E que vira costume, que vira rotina, e quando a gente percebe, estamos ali nos últimos momentos de vida. E infelizmente, acabamos caindo na impenitência final. Não pedimos perdão porque não queremos. Não porque não podemos, mas porque não queremos. Fique com Deus e com Nossa Senhora.